Olá, bom dia, muita luz e muita paz a todos. Que o amor do Cristo nos envolva hoje e sempre. Gostaria de um feedback relacionado a som, se está tudo ok. Ok. De já agradeço a todos que estão nos assistindo, aqueles que ainda irão assistir e aos nossos irmãos desencarnados que também participam. É com muito amor que estamos aqui. E mais uma vez agradecendo a Deus por essa oportunidade. Agradecendo a Maria e ao nosso Mestre amado Jesus Cristo. Afinal, o que vamos ler e explanar aqui são suas palavras. E, consequentemente, devemos estar atentos às suas palavras, aos seus exemplos, aos seus ensinamentos, porque devemos praticar. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que puderem, que quiserem convidar outros amigos a participar deste encontro, fique à vontade. Aqueles que queiram colocar um jato com água, é importante depois do finalizarmos a prece final, pode beber a água. Essa água vai ser com certeza energizada pela espiritualidade amiga e benfazeja, que se encontram conosco também. Então, iniciaremos com a nossa prece, assim é de costume. Aqueles que se sentirem à vontade, fechem os olhos, conecte com essa música cantada do espaço, a natureza, nos dando esse belíssimo som. Amado Mestre Jesus, quanta luz e paz de aqui estarmos sempre no vosso trabalho, pois o trabalho é vosso, nós apenas somos trabalhadores da sua seara, trabalhadores ainda na imperfeição, mas que possamos ter consciência do nosso aprimoramento e do nosso melhoramento nesse estágio, nessa vida, neste plano material, plano este de prova e expiação. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade e ao tempo que envolve todo este planeta com teu olhar magnético, desde os seres do reino mineral, vegetal, animal e hominal, envolvendo em muita luz, em paz, amor e harmonia. E assim, te pedimos permissão para iniciarmos o trabalho desta manhã do Evangelho do Lar Espírita Casa do Samaritano. Que assim seja. Quero também agradecer a direção do Lex por nos dar essa oportunidade. E como disse anteriormente, não estão aqui só os encarnados, os desencarnados também fazem parte desse trabalho. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo,
o Cristo Consolador. Instruções dos Espíritos, advento do Espírito de Verdade. Ontem, muito bem explanado, o item 5 pelo nosso irmão Fábio. Hoje nós iremos falar apenas do item 6. Esse assunto foi dividido por itens. E ontem nosso amigo ficou com o item 5 e eu hoje vou ler e explanar sobre o item 6. Como foi dito ontem, a mensagem do Espírito de Verdade, que o Espírito de Verdade é o nosso maior mestre, maior irmão, nosso amado Senhor Jesus Cristo, certo? E em muitas passagens do Evangelho, o Espírito de Verdade vem nos orientar, nos dar as informações dos quais nós necessitamos utilizar na nossa vida diária. Portanto, iniciaremos agora a leitura do Evangelho no item 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Bem, esse primeiro parágrafo, o que é que Jesus diz? Que ele vem nos ensinar e nos consolar. Por quê? E por que os deserdados? Certo? Nós temos as nossas dores. As nossas dores são inevitáveis. Então, o que é que Jesus diz para cada um de nós? Que nós nos elevemos nos momentos das nossas dores, das nossas provações, que nós possamos passar por essas dores resignadamente. E o sofrimento? Muitos até confundem, melhor dizendo, acham que a dor é o mesmo que o sofrimento, e não é. A dor, ela é inevitável. O sofrimento pode ser evitado, certo? Então, consequentemente, nós nunca estamos sozinhos. Nós estamos sempre tendo aos nossos lados os espíritos superiores, benfazejos, certo? Nós temos o grande Cristo, vamos assim dizer, administrando tudo. Com todo respeito àqueles que dizem que o Cristo voltará, eu tenho uma consciência que me diz: o Cristo nunca nos deixou. O Cristo sempre esteve conosco. Ele não está, neste momento, materialmente, certo? Mas, invisivelmente, ele não deixa seus irmãos. Porque nós não estamos desamparados nem pelo nosso Pai, que é nosso Deus. Então, as dores, elas são inevitáveis. Agora, cada um deve trabalhar este sofrimento. Alguns sofrem mais tempo, outros sofrem um tempo menor. Com esta situação que todo o mundo está passando, com muitos desencarnes, muitas famílias perdendo seus entes queridos, muitos vão se fortalecer nesse momento, vão sofrer, mas vão procurar um meio no qual podem resignadamente
trabalhar uma outra forma. Porque aqueles que partiram, e nós acreditamos na doutrina espírita, o espírito é eterno. Então eles também não nos deixam. Eles voltam à pátria espiritual, que essa sim é a nossa casa. Aqui nós estamos no estágio. Estágio esse que Deus, nosso Pai, permite a seus filhos para que possam reparar os erros de outrora. Ou seja, nosso Pai não é de forma alguma punitivo. Ele é justo. E sua justiça divina é provada quando ele diz: vai, filho, retorna à pátria material e faça diferente dessa vez. Corrija seus erros. Você vai ter toda uma oportunidade para isso. Então cabe a cada um de nós erguermos essa bandeira e trabalharmos de forma digna e honesta para cumprir essas missões. Porque, como sempre falo, nós adquirimos as nossas dívidas no atacado. É de muito, muito mesmo. Mas quando a gente vai pagar essas dívidas, Deus nos dá, por sua misericórdia divina, Ele nos dá o prazo de pagamento alongado. Ou seja, no varejo. São várias e várias e várias oportunidades de reencarnações para que nós possamos conseguir vencer essas maledicências que ainda são impregnadas a nós. E aí precisamos sim de nos despojarmos do orgulho, da inveja, do egoísmo e de tantas outras maledicências, certo? Então, esses irmãos, esses anjos consoladores, ele enxuga as nossas lágrimas pelo apoio que ele nos dão a todo momento. Então, continuemos. Obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando vossos olhos se fecharem à luz, sentirei surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai. E vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo de vós todos será, talvez, o mais resplandecente. Então, nós, obreiros, nós estamos aqui exatamente para traçar um novo caminho. Meus irmãos, nós, nesta caminhada, nesta oportunidade que temos de reparar os erros, muitos de nós vai cair, vai fracassar. Mas, por não estarmos sozinhos, nós temos uma mão a nos dar o apoio, para que possamos levantar e continuar esta caminhada. E aí, se fracassamos, vamos refazer esta caminhada. Vamos trilhar de uma forma diferente. Vamos, igual uma casa, alicerçar com todo o amor, para que não haja infiltrações, para que nos momentos das nossas provações nós possamos estarmos fortes, possamos estar ali, porque as nossas provas não deixarão de aparecerem, porque nós passamos muito tempo e ainda hoje plantando as sementes do mal, certo? Então nós estamos aqui para plantar
tendo a oportunidade de plantar as sementes do bem, que como Jesus falou, amai o vosso próximo como a ti mesmo. Fazei com o próximo aquilo que você quer que faça com você. E nós só podemos utilizar isso da forma sublime com amor. O amor é o nosso combustível, é o nosso remédio para suprir todas as nossas necessidades. A questão é que é um tanto que difícil perdoar aqueles que nos atormentam, sermos indulgentes porque ainda olhamos muito para o outro, para os erros do outro, que na verdade aqueles erros que apontamos nos outros são os nossos erros. O outro é como se fosse o nosso espelho. Então Jesus diz que com o labor de vossas mãos fornece o pão terrestre. Nós temos que nos esforçar, nós temos que trabalhar para adquirirmos esse pão do corpo, o pão da matéria. Porque o pão espiritual também, através das nossas boas obras, boas ações, vamos estar alimentando através de preces, orações, fazendo bem, certo? E essas almas, nós nunca estamos esquecidos, nós estamos, como diz e dito pelo nosso amado Mestre Jesus, nós estamos sempre acompanhados. E ele diz que é o divino jardineiro que nos cultiva no nosso silêncio. Veja só, meus irmãos, a importância da meditação, a importância de nós podermos ter um momento de nos, vamos assim dizer, olhar para o nosso interior. Mas nós não vamos olhar para o nosso interior com a situação, no local que você está agitado, e nem você agitado com seus pensamentos. É silenciar. Por isso que a meditação é importante. Tentar ouvir uma música que faça você se desprender, fazer uma viagem para dentro, certo? Observando os seus pontos positivos e principalmente os pontos negativos, que são esses que devemos reparar. E Jesus diz que quando vossos olhos se fecharem à luz, ou seja, no momento do nosso desencarne, ele diz que germinará em vós minha preciosa semente. Ou seja, a semente do bem, a semente que plantou quando ele aqui esteve, materializado. Então, quando Jesus esteve conosco, ele plantou essas sementes. As sementes somos nós. Porque nós somos a essência divina do amor criado pelo nosso Pai Celestial. E o nosso Pai Celestial não quer o mal de seus filhos. Qual é o pai ou a mãe que quer o mal do filho ou dos filhos? De forma alguma. Quer o melhor. Nós nos desviamos nessa caminhada, nessa trajetória, porque nós vamos dar valor às questões mundanas, às vaidades mundanas. Estas sim, são os nossos desvios, mas que nunca estamos desamparados, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então Deus diz, olha, filho, estou aqui do teu lado, os ceareiros divinais estão contigo. No momento em que você perceber que esse caminho que você traçou não é o correto, você vai recuar. E nós estamos aqui novamente. Igual quando ele nos carrega nos braços, na areia. Nos carregar nos braços, nos colocar em seus braços, são os momentos em que nós estamos nos desviando do caminho. Certo? Então, nós precisamos de... Peço desculpa pelo ocorrido. Então, consequentemente, nós, nesse momento dos desvios, nos momentos em que nós traçamos esse caminho errado, ele está do nosso lado.
está esperando a oportunidade que nós possamos ter a oportunidade de voltar para fazer diferente, fazer o correto. Certo? Então, continuando. E ele diz que o reino do nosso Pai não está perdido, mas não está mesmo. Porque até nos momentos em que estamos nesses desvios, o Pai acredita em cada um de nós. Uma hora nós vamos mudar. Uma hora nós vamos despertar. Uma hora nós vamos, com certeza, voltar e trilhar pelo caminho do bem e do amor edificante. Então, continuando, em verdade, digo-vos aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos, são meus bem-amados, instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, e que, frequentemente, são muitos miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Então, meus irmãos, findamos a leitura e concluímos que o que Jesus quer, o que Jesus nos ensinou, o que Jesus deixou de exemplo para nós? Que nós assistamos os nossos irmãos. Essa é a nossa tarefa. Para muitos, como já disse, difícil. Para nós, melhor dizendo. Certo? Porque conforme nós temos como missão de amar os nossos inimigos. E isso nós vamos ter que fazer nessa caminhada. Então, nós temos que assistir a esses irmãos. Temos que dar esse apoio. Essa argila que ele fala somos nós. Essa argila vai nos... Assim como o diamante sendo tratado, essa argila vai sendo tratada. Nós vamos nos paudando, nós vamos retirando de nós todas essas situações que nos, vamos assim dizer, nos tira dessa... Prefiro bater papo. Dessa situação de, vamos assim dizer, de progresso. A nossa progressão, o nosso progredir, o nosso evoluir, vai nos dar, como diz a Regiane aqui, nós nos moldando. E esse moldar é que se torna, para todos nós, uma dificuldade, mas que nós podemos vencer, que nós podemos conquistar através do nosso bem, do fazer o bem. Certo? Estamos nesta vida, neste mundo material, para corrigir os erros de vidas passadas e de vidas atuais. Então vamos aproveitar, porque muitas oportunidades já nos foram dadas. E se ainda continuamos retornando é porque ainda falta muito, ou ainda falta muitas coisas para que possamos corrigir. Então, essas oportunidades nós temos que tirar, ou melhor dizendo, essas oportunidades a gente tem que tirar proveito para que possamos nos desvincular dessas situações de maledicência. Porque nós somos orgulhosos, nós somos invejosos, nós somos egoístas,
certo? Então, esse moldar é exatamente isso, é dissipando de nós esses pontos negativos, esses defeitos, certo? E vamos vencer, como disse, nós iremos vencer através do grande combustível que é o amor. Consequentemente, nós precisamos amar mais, temos que procurar amar mais para que possamos vencer tudo isso. E com certeza venceremos. Nós somos a essência do Pai, temos a luz divina dentro de nós. Só precisamos fazer que essa luz acenda. Só precisamos fazer com que essa luz resplandeça e ilumine cada um daqueles que estão ao nosso lado. Porque é isso que o nosso Pai deseja de cada um dos seus filhos. Que eles retornem à sua casa unidos e, claro, pelo amor. Então, meus irmãos, agradeço mais uma vez a casa por essa oportunidade. Esse evangelho é todo dia às 9 horas da manhã. Nós temos a segunda-feira com o trabalho das cartas do Enxugando Lágrimas. Essas cartas psicografadas pelo nosso irmão João Braga. Todas as segundas-feiras às 19 horas no canal do YouTube do Lex. Inclusive, aqueles que ainda não entraram na página, vão lá e se inscrevam. Será muito bem-vindo. E às quintas-feiras nós temos às 19 horas a palestra e às 20 horas nós temos com o João Braga um momento de meditação, certo? E espero que eu tenha contribuído com essas palavras intuídas pelos ceareiros do Cristo. Porque nós somos apenas os instrumentos deles. E que procuremos a cada dia, a cada instante, nos melhorarmos, praticar o bem. Porque a prática do bem é que nos eleva. Então, consequentemente, agradeço a todos e vamos finalizar com nossa oração. Aqueles que assim desejarem, fechar os olhos para que possam se concentrar melhor. Amado Mestre Jesus, Mãe Maria, Pai Celestial e os vossos ceareiros, quanta gratidão de estarmos aqui novamente, nesse encontro em que a palavra do Cristo, a vossa palavra, amado Mestre, nos orienta, nos dá toda a oportunidade de vencer os espinhos que nós mesmos plantamos, mas que agora nós possamos aproveitar a oportunidade para plantar flores e assim colher no futuro próximo essas flores. Porque nós podemos transformar esses espinhos em flores. E é isso que Deus, nosso Pai amado, quer de cada um dos seus filhos. Que nós possamos continuar esta caminhada, às vezes caindo, mas sempre levantando de forma humilde, honesta, simples e continuando a estrada. Se necessário for dar um passo para trás, não tem problema. Dá-se um passo para trás, reestrutura toda a caminhada e retorna. E vai caminhando de forma digna e honesta, com todo o amor do nosso Pai. E assim, Divino Amado Mestre Jesus, envolve todo o nosso planeta com teu amor, com tua luz, eliminando este vírus que tem tirado tantas vidas, mas que nós sabemos que nada é por acaso, que possamos estar alegres, porque alegres estando, estaremos com nossa imunidade elevada. Que tenhamos um dia repleto de paz, amor, saúde e harmonia. Que assim seja, graças a Deus.
Mais uma vez, meu muito obrigado. Que a luz do nosso amado Mestre Jesus esteja conosco sempre. Beijos fraternos, luz e paz. Que assim seja.